Muito Agora bem. vamos falar sobre tokenização. Tokenização. Nossa, que bicho é esse? Olha, a Respira, primeira. Márcio. É, não, para ele tira de letra isso. Eu queria que você começasse essa conversa nossa de tokenização falando o seguinte: qual é a diferença entre identificação e autenticação? Uhum. Porque a gente vai falar de um mundo descentralizado e tudo isso, onde esses dois componentes, vamos dizer assim, são importantes e distintos, né? Sem dúvida. Na verdade, assim, identificação parte do princípio que eu estou identificando o outro lado. Eu tenho clareza, tenho certeza, ou pelo menos deveria ter, que numa transação remota ou presencial, de fato, tem uma interação ali do indivíduo que se identifica. Então, eu preciso identificar. Como a gente entrou aqui no prédio, eu precisei me identificar, apresentar um documento. Então, ela queria... Eu não me autentiquei. Quando eu passei na catraca, que eu fiz a minha batida biométrica ali para entrar, Aí eu você me autentiquei. Né? Então, óbvio que ali está implícito uma identificação, porque tem um cruzamento biométrico, mas no final eu executei atividades diferentes por um objetivo, que é garantir que pessoas identificadas possam acessar um determinado ambiente físico ou digital. Então, autenticar não garante identificação. Né? Então, e também identificar não garante que você esteja autorizado a acessar aquilo. Então a gente tem autenticação, tem autorização e identificação. Né? Então são coisas diferentes, coisas separadas. É que numa interação isso acontece de forma automática e ali síncrona e você não percebe isso. Então primeiro eu preciso que você se identifique, preciso que você se autentique. E preciso saber ainda se você pode fazer aquilo, porque de verdade não basta ser você, você precisa ter certeza que você pode fazer aquilo. Então, executar uma operação. Então, esses elementos de identificar, autenticar e autorizar fazem parte do nosso mundo moderno hoje de transação. Eu preciso ter certeza. Eu posso identificar que o cartão de crédito é meu, posso me autenticar com o cartão de crédito para provar que eu tenho ele em posse e ele é meu. Mas pode ser que eu não tenha crédito para comprar. Então, essas coisas todas fazem parte de um ciclo de identificação. Eu preciso identificar, autenticar e autorizar. Então, a beleza do mecanismo é que você consegue ter clareza, do ponto de vista técnico, qualquer uma dessas etapas, ou qual dessas etapas você está seguindo no processo. E ela tem que ser transparente para o usuário. Né? No final é assim, posso ou não posso? No final é isso. O princípio de poder significa que eu já me identifiquei, estou autenticado e posso executar alguma coisa. Então, e que você é você. Então, e nessas redes descentralizadas, por exemplo, o blockchain, né? Como entra o certificado? Em que momento entra o certificado digital? Então, a gente diz que as duas tecnologias bebem da mesma fonte, né? Eles usam criptografia simétrica, usa timestamping, tem um monte de coisa. A forma como foi feita ou foi desenhada as tecnologias que criam casos de usos específicos diferentes. Então, tem infraestruturas de blockchain que usam certificados digitais como parte implícita na sua forma de uso e interação. Outras usam menos. No final, eu estou usando criptografia simétrica ali, que é a essência das duas tecnologias. Mas o que a gente tem que pensar é se tecnologia por tecnologia não tem valor aplicável, ele tem que ter caso de uso, ele tem que ter utilidade de alguma forma, senão é tecnologia. E aí o que a gente acredita cada vez mais é na convergência disso. Então, a convergência do blockchain como forma de ledger, registro das coisas, enfim, garantir integridade, enfim, mas poder usar o certificado digital como mecanismo de autenticação ou de identificação dentro de uma rede, dentro de uma estrutura de blockchain, por exemplo. Então, alguns falam assim, não, blockchain vai substituir o certificado digital, certificado digital... não, na verdade é uma convergência. Tem casos de usos que se aplicam as duas coisas. Óbvio que você viveu muito tempo usando o certificado digital sem precisar de blockchain. Exato. Né? Mas tem casos de uso que, de fato, o blockchain ele é totalmente endereçado. Ele fala, isso aqui é um caso natural para o blockchain. Né? Moedas, por exemplo, digitais, né? Bitcoin, todas elas têm características específicas que se não fosse a ideação da forma como você pensa a gênese da criptografia,
você não teria esses modelos que tem hoje, que são extremamente robustos. Daqui a pouco a gente tem a nossa moeda brasileira desse jeito. Então, assim, são evoluções tecnológicas. O desafio de quem trabalha com tecnologia e negócios de tecnologia, como combina essas tecnologias para criar experiências mais robustas e interessantes. E como que você enxerga a integração entre blockchain e as outras redes com certificação digital? Como é que quais são os desafios e oportunidades que a gente pode ter numa situação Eu vejo dessa? muitas oportunidades, assim, desafios técnicos, eles já são conhecidos, assim, acho que tem bastante clareza nos papéis ou nas funções. O que eu vejo são oportunidades de convergência mesmo. Eu posso ter uma infraestrutura de blockchain para poder garantir coesão. De verdade, uma das características do blockchain é justamente garantir confiança entre partes que de fato não são ou não podem falhar do ponto de vista de confiança. Então, o certificado digital identifica o indivíduo, ele está muito mais no indivíduo, muito mais naquela transação atômica. O blockchain dá um sentido de rede. Então, esse sentido de rede tem muito valor para muita aplicação. Agora, como é que eu adentro numa rede dessa, né? Então, eu poderia me basear no certificado digital, que eu provo quem sou, para poder ter acesso a entrar numa rede dessa. Então, dá para criar vários cenários, vários ambientes, onde combinados podem gerar soluções interessantes. O desafio não é você ter uma única identidade, é saber gerenciar todas que você tem, de um jeito ou de outro. Claro. E o certificado digital é uma tecnologia extremamente boa para identificar pessoas, identificar transações, identificar objetos. E quem sabe, os seus bots, os seus robôs. Interessante. Explica um pouquinho, o que é isso? Não, a gente fala assim que identifica pessoa, assinatura e tal, mas Mas vamos pode falar, identificar no vamos robô falar também, né? IoT, né? Então, cada vez que vai aumentando a internet das coisas, é importante que cada objeto, quando fale, consiga provar sua identidade dentro de um contexto. Vamos chamar assim, fazer uma analogia. Todas eles podiam ter certificados digitais. O robô? O robô. Pensa numa inteligência artificial. Eu poderia emitir um certificado digital para provar que aquela inteligência artificial é verdadeira. Ela não criou um avatar seu? Então eu vou criar um certificado digital, não é para pessoa física, é para um robô. Hoje a gente já faz para as bombas de gasolina, né? Não, tudo bem, é verdade. Você faz para bombas de gasolina, tem outros objetos de internet das coisas que você utiliza, enfim, né? Então, no caso das bombas de gasolina, são os objetos metrológicos, são aqueles que têm medição, né, fiscalização, mas você tem outros cenários. De novo, Na saúde, por exemplo. Então, a gente já teve situações de a gente emitir certificados digitais para poder fazer identificação de certos equipamentos para que numa transação a gente pudesse... Parece um negócio assim, mas o objeto não tem vida. É uma Como máquina, é que interage? para que ele precisa? Mas numa transação, qualquer elemento computacional precisa provar sua autenticidade. Porque da mesma forma que eu preciso garantir interação e autenticidade numa interação, os sistemas também precisam. Senão eu invado um sistema, me passo pelo outro sistema e converso com ele trocando credenciais. No final a gente troca credenciais. O certificado digital é um jeito de a gente gerar credenciais. Então entre sistemas já existe o uso dos certificados digitais. É que a gente não percebe. É que a gente hoje está falando muito na ideia do certificado digital, na forma que a gente conhece hoje, que emite um certificado digital para uma pessoa física, para uma pessoa jurídica, para executar uma assinatura eletrônica. No final, o que você está sempre fazendo é uma assinatura eletrônica. Mas a assinatura eletrônica está se baseando num par de chaves, num certificado digital, e isso está implícito em muita solução, em muita tecnologia que a gente não vê. Eu posso estar emitindo certificados para sites. Você falou uma coisa interessante. Se tivesse esse tipo de identificação, essas fraudes que acontecem na ligação telefônica não aconteceriam, porque na realidade elas são interceptadas e eles transferem para outro local que não é o local verdadeiro. É que de verdade, assim, o negócio é mais complexo, né? Então, sempre tem... Você tem que falar... Sabia que não era assim. Não, é que a stack tecnológica ou a pilha de tecnologia, quanto mais complexo ou mais moderna, ela vai ficando também mais desafiadora, né? Então, as camadas de tecnologia, uma falam com as outras, né? E essa conversação precisa ser sincronizada. Então, e tem uma evolução tecnológica, né? Então, você certamente melhora. O certificado digital é para você gerar uma identidade confiável numa transação digital.
ela pode identificar uma pessoa, como pode identificar um objeto, Uma uma máquina. transação. Uma máquina. Tá. Uma máquina. Eu poderia... eu posso criar vários cenários. É que aí entram em outras discussões, né? Como é que eu faço para emitir um certificado digital para uma máquina, onde eu preciso identificar que a máquina é confiável? Então eu tenho que pensar num processo que nem sempre é tão simples para poder emitir certificado digital e ser consumido por isso. Não é? Então aqui na interação humana pode ter os seus desafios, mas você fala, uma pessoa mais fácil. interage, emite um certificado. Mas eu emito certificado SSL para site, certo? Certo. Não emito certificados de identificação de outras transações? Então, você tem lá de Open Finance. Então, por quê? Eu estou usando certificados digitais para poder dar garantia numa transação segura. Mas veja, no final, por trás, é o jeito que eu acomodo o princípio da criptografia simétrica. Todos nós usamos isso sem saber. O WhatsApp fala sobre criptografia de ponta a ponta. Certo? Você não precisa entender. A única coisa que você precisa saber é que ele está garantindo para você. Você não precisa saber como é que ele troca chaves, como ele está fazendo aquele processo, mas ele está garantindo para você que aquela comunicação não é espionável, né? Ela não é clonável. Isso né? todo mundo Então, já entendeu. porque usa o princípio dessa tecnologia. E o princípio dessa tecnologia, da criptografia simétrica, que está no certificado digital, não serve só para um caso de uso. Serve para vários casos de uso. Um dos casos de uso, eu não vou me estender nesse assunto, mas, porque eu já falei muito sobre isso, são os carros, né? Uma BMW chega a ter cento e tantos certificados SSL nos componentes todos. Eu estou falando isso porque a Suzana teve um problema com a BMW que, eu vou encurtar a história, que simplesmente a BMW parou, ela estava lá eu acho que é Itália, né? A BMW parou e tomou conta do volante, onde ela não conseguia mais, porque o SSL estava vencido. Aí essa é uma história longa que depois a gente conta em outro dia. Vamos Interessante. vamos continuar nosso Veja, assunto. Você tocou num ponto, né? Então, como garantir também a atualização disso, né? Como fazer o update do certificado. Então, o certificado expira. O certificado digital identifica uma pessoa, né? Uma parte, mas ele tem vigência. Você pode revogá-lo. Então, o certificado tem status, né? Tem estado. Ele está ativo, está revogado ou ele está vencido. Então, essas características também precisam ser controladas nas aplicações. No final é tudo software, né? O software vai comer cada vez mais o mundo, né? Do ponto de vista. Né? E aí, nesse sentido, você precisa ter também, então, o software falha. Então, você precisa colocar elementos de controle e segurança para garantirem que o uso pleno do certificado digital. O gerenciamento dos certificados digitais. Isso aí.